Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, acabou o Campeonato Brasileiro e eu quero fazer aqui uma retrospectiva desse jogo, desse momento que a gente está no Fluminense, sobre como que a gente chegou, né? Eu acho que uma pergunta que tá muitas pessoas fazendo é: cara, como é que o Fluminense chegou em terceiro colocado do Brasileirão? Às vezes, isso eu fiquei muito observando para a pessoa, assim, cara, como é que esse time do Fluminense chegou ao terceiro colocado? Como é que, como é que Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo propriamente dito, Corinthians, até mesmo outros aí torcedores de outros clubes falam assim, cara, como é que o Fluminense está em terceiro? Como é que o Fluminense chegou em terceiro? Me aparenta que o que mais se fala é que o Fluminense é aquele elefante branco enorme numa árvore. Ninguém sabe como é que ele foi parar ali. Todo mundo sabe que ele tá ali. Então muita gente fica muito puta, muito revoltado justamente com o Fluminense no terceiro colocado. Porque realmente, tá, o Fluminense ganhou um título de campeonato carioca. Isso significa saber o quê? Nada. Então, realmente falando, as pessoas às vezes perguntam dentro das redes sociais, eu vi isso daí tanto no TikTok quanto no Twitter, que é, cara, como é que o Fluminense tem terceiro? Como é que o Fluminense hoje vai disputar a fase de grupos do Brasileirão? Alguém sabe me responder isso? Ninguém, né? Ninguém sabe me responder isso. Então, as pessoas muitas vezes perguntam assim, cara, por quê? E é justamente disso aqui que eu tô falando. O Fluminense está em terceiro colocado desse Brasileirão. Desse aqui, ó. O Fluminense chegou em terceiro colocado, com um único com 5 vitórias. O resto aqui teve diversas derrotas. O único time que realmente chegou nessas últimas 5 rodadas e ganhou todas elas foi o Fluminense. Então eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso. Lembrar também para vocês sobre até mesmo o próprio vídeo que eu tenho. Eu já coloco logo no início do vídeo. Tá no cardzinho aqui em cima, ó. Aqui em cima você vai ter o cardzinho para você ver justamente sobre o que eu falo sobre esses 5 jogos do Fluminense, que é importante também você dizer. Então, só bola. A primeira coisa é, o Abel, lá atrás, avisava que brigaríamos contra o rebaixamento. Segundo o Leandro Dias, e até mesmo o próprio Abel, o Leandro Dias lembra o que o Abel falava, o time do Fluminense tinha muitos jogadores que realmente ainda teriam dificuldades em tomar dentro do Fluminense, e é por isso que demoraria ali. Que realmente foi uma situação épica de a gente vencer o Botafogo, que não estava com esse time como está hoje, e o Flamengo logo em seguida. Foi até hoje eu me lembro sobre isso. Então o Abel falava lá atrás, o Fluminense vai ter que lutar contra o rebaixamento. Então o Fluminense deveria estar aqui, ó, nesse ponto aqui. Porém o Fluminense está aqui, ó, em terceiro colocado. Então a gente tem que se lembrar muito do que o senhor Abel falou. E aí duas coisas aconteceram para que realmente eu acho que o Fluminense pudesse mais focar no Campeonato Brasileiro do que nas próprias outras competições, que foi justamente a queda cedo da Sula e da Liberta. A gente não jogou a Liberta, a gente jogou somente a pré-Libertadores. Caímos contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai foi péssimo no seu jogo ali contra os outros times. Isso daí com um toque de Abel ainda. O Abel continuava sendo o técnico do time do Fluminense. E o Abel fez a proeza de ser um dos times que não conseguiu se classificar para a fase de grupos. Mesmo o América Mineiro sendo o América Mineiro, não conseguiu também se classificar.
Foi, quer dizer, conseguiu se classificar e quase conseguiu a segunda colocação do seu grupo. Ou seja, para mostrar a humilhação grande que era justamente isso tudo. Na fase da Sul-Americana, que a gente depois, saindo nessa fase, a gente entrou na fase de grupos, nós também não conseguimos ganhar, muito ainda por conta do toque do Abel, que jogou alguns jogos ali, mas agora, nos últimos 2 jogos finais, o Diniz entrou e o Diniz mostrou uma mudança enorme ali. Nós conseguimos, durante esses 2 últimos jogos, uma goleada de 10-1 contra o time que nem existia no campeonato, que era o Oriente Petroleiro. A gente precisava de 6 gols, isso daí foi insano. A gente precisava de 6 gols e precisava que o outro jogo, que era do Júnior de Barranquilla e União Santa Fé, que o Júnior de Barranquilla ganhasse o jogo em Barranquilla. Adivinha o que acontece? O União Santa Fé ganha, passa a gente e se torna em primeiro colocado do grupo. Claro, foi um momento até insano, porque colocou-se ali o Caio Paulista na lateral e muitas das vezes ficou muito tempo na lateral o Caio Paulista, muito por conta desse jogo. As pessoas têm que entender que Caio Paulista foi um cara que foi divisor de águas, porque foi o cara que realmente o Diniz mais apostou para a lateral, até gostou muito dele no início da temporada, onde queria realmente fazer justamente aquela ponta, aquele lateral mais ponta, aquele lateral bem ofensivo, e a gente conseguiu até uma conquista gigante naquele momento, que foi justamente um empate contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Foi insano aquela partida, Até hoje eu me lembro disso. Então, caindo cedo, a gente pode focar muito mais no Campeonato Brasileiro. Nós ainda tínhamos também a Copa do Brasil, que nós entraríamos nas oitavas de finais daquela campeonato, mas que demorei um tempo para entrar. Após isso, jogadores surpreenderam durante a temporada. O John Arias, que estava marcado muito por seu jogo muito ruim, muito feio, muito problemático, acaba 2022 sendo uma aposta do Abel. Ele acaba jogando até muito bem com o Abel, se tornando um dos melhores jogadores daquele elenco. Muito ofuscado, e só não foi melhor porque era muito ofuscado pelo Luiz Henrique, que ali era até o melhor jogador do elenco do Fluminense. E o John Arias realmente ainda não era tão visado como que é hoje. Com a saída de Luiz Henrique, as pessoas preocupadas do que aconteceria com o Fluminense, o John Arias fez o que fez, e com isso a gente conseguiu ganhar alguns jogos muito por conta dos dribles e da intensidade que ele dava ao Fluminense. Outro jogador também que eu posso destacar é Manuel. Manuel é um jogador que realmente ninguém dava nada. É um jogador que, se você for ver, por exemplo, do que corintianos e Atlético, pessoas que torcem para o Atlético Mineiro atleticanas falam, Manuel é um horroroso, né? Atleticano não, cruzeirense. Falam que Manuel é um dos piores jogadores da equipe. Porém, durante aquele mês de temporada, mais ou menos ali durante os meses médios do Fluminense, né? Entre abril e setembro, Manuel foi o artilheiro goleador do Fluminense, fazendo sempre gol de cabeça. A gente sempre tinha certeza que quando era escanteio, era gol de cabeça do Manuel. E sempre acontecia isso. E sempre a gente conseguia ter vitórias muito por conta do zagueiro artilheiro Manuel. Tanto que ele foi um dos artilheiros do Fluminense da temporada. Aí você tem também, para finalizar aqui, os jogadores que surpreenderam durante a temporada. Samuel Xavier, que também era outro que realmente ninguém dava nada. Porém, essa ultrapassagem que ele dava e muito mais ofensividade no lado dele, com também uma certa constância defensiva, dava tudo a crer que ele seria o titular do Fluminense durante a temporada inteira.
com o Fernando Diniz, conhecendo muito mais o Samuel Xavier do que o próprio Abel Braga. O Samuel Xavier se transforma em um lateral artilheiro do Fluminense, sempre entrando na área e sempre tentando finalizar para o gol. E com isso, ele se transforma em uma peça importante não para a defesa, mas sim para o ataque do Fluminense naquela temporada. Então, se eu fosse destacar, seriam esses 3 jogadores: Arias, Manuel e Samuel Xavier. Antes de falar sobre mais coisas do porquê o Fluminense chegou em terceiro colocado, eu quero fazer 2 pedidos para você. Primeira coisa é: faz o Triplo C, curte, comente, compartilhe. Eu faço 3 vídeos todos os dias no canal. Me ajuda a te ajudar. E eu quero uma inscrição também no meu canal, o segundo pedido meu. Por favor, eu quero chegar a 100 inscritos até o final do ano. Bora, me ajuda, bora. Você me ajuda, eu te ajudo, eu te informo, você fica bem informado. Então, muito obrigado mesmo a todos que estão assistindo e só bora para esse vídeo. A outra coisa também que eu coloquei aqui foi criar uma espinha dorsal. Eu falo o seguinte: qualquer clube brasileiro que queira realmente chegar nesse nível de campeonato, até acho que eu vou colocar assim, até o 10º colocado, não, até o 5º colocado, você tem que criar uma espinha dorsal para o seu time. Até o 5º. Essa espinha dorsal é aquela que vai fomentar suas vitórias e do porquê esses jogadores são tão importantes. Eu coloquei aqui cada um da posição. Para quem não sabe, o Fluminense ele trabalha com goleiro, é óbvio, zagueiro, lateral, volante, meia de armação, ponta e centroavante. E a espinha dorsal do Fluminense é Fábio no gol. Com a saída do Marcos Felipe, com a entrada do Fábio, o gol do Fluminense se tornou mais tranquilo. A gente não tomou muito gol. Depois teve Nino, que sempre quando esteve no Fluminense, o número de gols que a gente sofria era muito pouco. Era no máximo 1 ou 2 gols. Nunca é superar isso. Sempre quando a gente tomou 3 gols, muito disso era por conta de não ter Nino no time titular do Fluminense. Após isso, tivemos Samuel Xavier na ponta, que deu uma constância de defesa do Fluminense e tinha uma agressividade muito grande para o ataque. Você também tinha André, realmente ele fazendo uma função de ultrapassador, a gente fala isso, né? Ultrapassador da defesa para o ataque. E também ele era o cara que era o rei das roubadas de bola, tanto que ele foi considerado um dos melhores destaques do Fluminense dessa temporada, não é à toa. O Paulo Henrique Ganso, que realmente deu uma nova cara para o Fluminense. Chegou a se cogitar que o Natan seria o titular do Fluminense, mas acabou realmente não servindo para quase nada o Natan. O Natan realmente, o que o torcedor do Atlético Mineiro falavam, que ele era um resquício somente de coisas geniais, de situações geniais para situações que não davam em nada. Ou seja, ou o Natan era uma nulidade, ou o Natan era genial, mais genial do que qualquer outro jogador do Brasil. E realmente a gente precisava de uma constância e o Ganso deu essa constância. O Ganso realmente fez passes maravilhosos, que meteram gols maravilhosos, e muitos dos gols que a gente fez no Fluminense foi justamente por alguma ação que o Paulo Henrique Ganso fez durante o gol. Na ponta você tem o próprio João Arias, que na minha concepção foi um dos melhores do elenco. Ainda com o Luiz Henrique, o João Arias ainda se representava muito bem do que precisava fazer. Ele se colocou. Isso daí eu acho interessante, até mesmo para falar sobre a seleção brasileira. Às vezes, mesmo você sendo muito bom, você tendo um jogador melhor ainda no seu lado, você se reduz a sua significância para transformar aquele jogador em melhor do que nunca. O João Arias ele se reduziu bastante para deixar o Luiz Henrique se tornar um dos melhores jogadores do Fluminense. Quando ele saiu, o João Arias se tornando uma peça importante, se tornou uma peça realmente importante no futuro. Eu estou falando aqui,
Olha a inteligência do jogador do Jun Arias. E que quase ninguém fala. Por último, Cano. Cano realmente foi um dos jogadores espetaculares. Tanto que, se você for ver as estatísticas, por exemplo, o Germán Cano ele tem 26 gols. O segundo colocado tem 19. O terceiro colocado tem 16. E é para você ver só quem é o terceiro colocado no ranking de assistências. Jun Arias. Eu tô falando, olha só, eu quero que você note isso tudo. Nota isso tudo, por favor, para mim. A gente tem um dos melhores passadores com os melhores centroavantes do Brasil, que meteu muito gol. Então, isso daí ajuda muito a entender o que é essa espinha dorsal do Fluminense. Mas agora, a gente tem que também notar uma coisa. Olha só como que eu falo sempre isso. Eu sempre mostro coisas negativas e coisas boas. Agora eu notei sobre coisas boas e coisas negativas. Agora, a última coisa negativa é o Fluminense, ele está em terceiro colocado, mesmo com bastante situações que aconteceram na temporada. Eu acho que se o Fluminense não tivesse vendido o Nonato ou até mesmo o Luiz Henrique, eu acho que ele estaria muito melhor nesse campeonato. Podendo até mesmo, na última rodada, bater de frente com o Palmeiras. Muito disso aconteceu por conta dessa saída desses jogadores. Que quando teve uma saída, por exemplo, quando teve anunciado a saída do Luiz Henrique, o Fluminense começou a patinar e perder muitos jogos. Aí depois voltou ao normal, com o John Arias se tornando um principal jogador, mas, porém, com o Nonato jogando sempre como titular. Nonato sai, Martinelli não entende qual é a sua posição ali dentro de campo, e o Fluminense demora a continuar a ganhar. O que eu estou falando é o seguinte, que eu acho se a gente puder analisar justamente tudo isso que eu falei, eu analiso que o Fluminense ele está em terceiro colocado, porém ele poderia estar muito melhor se não desse esses vários problemas que acontecem. Claro, se o Fluminense, por exemplo, continuasse na Libertadores, talvez ele estaria em quinto, em sexto, ou até mesmo em 10º colocado. Então, eu acho que assim, as coisas ruins que aconteceu pro Fluminense, aconteceu de verdade pro Atlético, pro Fluminense em geral. Para você ter uma noção, o Atlético Mineiro, que também fez a mesma coisa, que também fez uma campanha quase parecida, não tem essa mesma estrutura, não teve essa mesma estrutura e realmente penou, e tanto que quase não conseguiu entrar na zona de Libertadores. O que eu estou comentando é que esse resultado é um resultado além do esperado e além do comum ao que o Fluminense tinha lá no início, porém, aquém do esperado, muito por conta dessas faltas desses dois jogadores importantes e também sobre diversas situações que ocorreram também dentro do Fluminense, ali dentro. Eu espero que o Fluminense melhore, espero que o Fluminense reveja todo o campeonato e comente sobre bastante isso, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.